outras palavras. Olá, bom dia! Hoje é domingo, dia 25 de setembro de 2022. Sou o professor Júlio César. Seja bem-vindo ao nosso canal Outras Palavras. Por favor, escute o que a gente tem a dizer, deixe seu comentário educado. Se você gostar, compartilhe o vídeo para que um número maior de pessoas possa ter acesso a essas informações. E, por favor, não esqueça de dar seu like. Dá like! Para nos ajudar. Né? Vamos ao vídeo de hoje. Esse pequeno vídeo, uma singela contribuição para o conhecimento da história do Brasil, se baseia numa série de leituras, como, por exemplo, eu tenho aqui na minha biblioteca virtual, não na minha biblioteca presencial, física, né? Na minha biblioteca virtual, História Concisa do Brasil, do maravilhoso Boris Fausto. Temos ainda Brasil, um híbrido fértil, um livro de memórias do Coronel Jarbas Passarinho, que foi uma figura atuante durante o período da ditadura civil-militar. Temos História do Brasil, magnífico, de Luiz Kochiba e Denise Freise. Temos Eduardo Bueno, claro, né? Brasil, uma história, 5 séculos de um país em construção, beleza. Temos ainda Brasil, História e Sociedade, espetacular livro de Francisco M.P. Teixeira. Temos esse livro aqui, 10 reportagens que abalaram a ditadura, um apanhado de vários autores, Antero Luiz, Eurico Andrade, Fritz Utzeri, José Carlos de Assis, Lúcia Romeu, Luiz Cláudio Cunha, Márcio Moreira Alves, Marcos de Sá Correia, Milton Severiano, Ricardo Couto, Raimundo Rodrigues Pereira, Fernando Molica, que foi quem organizou os textos. Espetacular esse livro. Além, é claro, de uma série de leituras, por exemplo, de jornais como o Jornal do Brasil, que infelizmente não existe mais, o Estadão, Folha de São Paulo, Globo, Correio da Manhã, Diário Carioca, Tribuna da Imprensa e revistas Veja, Isto É, Realidade, O Cruzeiro, entre muitas outras. Entendeu? Entrevistas com pessoas, etc. Muito bem. Dito isto, então, vamos para o vídeo de hoje. Você sabe o que eram os atos institucionais editados durante a ditadura civil-militar? Primeiro, por que chamam de ditadura civil-militar se os militares deram um golpe? Porque houve conspiradores civis entre os militares, como Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, entre outros, né? Muito bem. Então você sabe o que foram esses atos institucionais publicados durante o período da ditadura militar? Muito bem. Foram decretos presidenciais que se colocavam acima de qualquer outra lei, de qualquer outro decreto que existisse e, pasme, acima da própria Constituição. Me amassa que eu estou passada. Você sabe quantos atos institucionais foram editados? Em 5 anos, entre 1964 e 1969, foram editados 17 atos institucionais. Muita gente acha que foram apenas 5. Não, os 5 primeiros se tornaram tristemente mais famosos do que os outros. É verdade. Então vamos a eles. A Junta Militar, autoproclamada Comando Supremo da Revolução, composta pelo general Arthur da Costa e Silva, pelo brigadeiro Francisco de Assis Correia de Mello e pelo vice-almirante Augusto Hermann Rademacher Grunwald. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Assinou em 9 de abril de 1964 o ato institucional número 1,
determinando que as eleições para presidente da República e vice-presidente da República seriam indiretas, ou seja, feitas pelo Congresso, formando uma espécie de colégio eleitoral, Câmara e Senado formando um colégio eleitoral, portanto, sem a participação popular. Também dava ao governo o direito de cassar mandatos legislativos, suspender servidores públicos, retirar direitos políticos, as famosas cassações de direitos políticos por até 10 anos. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Resumindo, abrir as portas para o militarismo e para a criação dos próximos atos institucionais. Entendeu? O presidente-general Humberto de Alencar Castelo Branco, veja aí. O avião! Também conhecido como Olha o Avião. Olha o Avião? Sim, contam que quando ele entrou na academia militar, os colegas dele brincavam, zombavam dele pelo fato dele não ter pescoço, né? Então, para sacanear com ele, os caras diziam, olha o avião, ele não podia olhar, ele ficava pé da vida. Aí, muita gente chamava ele, claro, não na frente dele. Depois que ele se tornou muito poderoso, na frente dele, não. Olha o avião, olha o avião. Pois bem, o general-presidente Castelo Branco decretou 3 atos institucionais. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos vê-los. O ato institucional número 2 dissolveu todos os partidos políticos que existiam até então e criou a política do bipartidarismo, permitindo apenas a existência de 2 partidos. A Aliança Renovadora Nacional, o partido do governo militar, e o MDB, o partido de oposição, Movimento Democrático Brasileiro, um partido de oposição, uma oposição amordaçada, coitada, capada, enfim, né? Mas fazia o seu papel constitucional. Um detalhe que você talvez não tenha percebido, note que nenhum dos 2 partidos tem o nome partido. Porque quando eles criaram esse bipartidarismo regulamentado por lei, ficou claro que não era possível colocar partido nos partidos. Então não podia ter o nome partido. Tanto que um é Aliança Renovadora Nacional e o outro é Movimento Democrático Brasileiro. Além disso, o ato institucional número 2 dava ao presidente da República o direito de decretar estado de sítio por até 180 dias, sem consulta ao Congresso Nacional. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Vou resumir com 2 palavras. Parabéns. O ato institucional número 3 estabelecia eleições indiretas para governadores e vice-governadores. Os prefeitos das capitais e das cidades consideradas estratégicas seriam nomeados pelos governadores. Que cidades estratégicas eram essas? Cidades de fronteira, cidades que tinham, por exemplo, uma refinaria de petróleo, enfim, né? O ato institucional número 4 concedia ao Congresso Nacional poderes de Congresso Constituinte, a fim de criar uma Constituição que acabou legitimando o governo militar. Essa Constituição foi promulgada, né? A famosa Constituição de 1967. Não perca a conta. O AI-5 Bota pra torar! foi decretado pelo presidente Costa e Silva. Em 13 de dezembro de 1968, o ano que não acabou, de Zueni Ventura. Incluo esse livro aí também nas influências. Ele não está aqui comigo, mas eu li e sou encantado pela leitura dele. Zueni Ventura, 1968, o ano que não acabou.
Esse ato institucional número 5 é considerado o mais violento, repressor e autoritário de todos os atos institucionais. Garantiu amplos poderes ao Executivo, permitindo ao Presidente da República fechar o Congresso, interferir em estados e municípios, promover novas cassações, confisco de bens, suspensão do habeas corpus para crime político, tá? Estabeleceu ainda a censura prévia, prisão para averiguação. Num regime institucional democrático normal, você só pode ser preso se houver provas contra você. Pelo ato institucional número 5, você podia ser preso por suspeita. Então você era preso primeiro e iam buscar as provas depois. Quer dizer, uma coisa hedionda, absurda. Tá? O ato institucional número 5 foi a principal ferramenta de controle do regime sobre a sociedade, deixando, é claro, explícito o autoritarismo deste governo ditatorial militar. Essa medida, o AI-5, durou até 1978, quando foi abolido no governo de Ernesto Geisel, o penúltimo ditador do período. Ok? Veja só. Momento cultural. O vice-presidente Pedro Aleixo se recusou, foi o único dos que estava lá, que se recusou a apoiar o AI-5. Dizem que o presidente, era muito amigo dele, o presidente Costa e Silva, disse aí, mas Pedro, você não confia em mim? E dizem que ele teria respondido o seguinte: confiar no senhor eu confio. Eu não confio no guardinha da esquina. Porque a partir desta lei, o guardinha da esquina vira autoridade e pode prender quem ele quiser. É o que dizem, né? Já o ministro do Trabalho, o coronel Jarbas Passarinho, não só apoiou, como ainda mandou às favas todos os escrúpulos de consciência. Ok. Houve um equívoco. O presidente Costa e Silva assinou, além do AI-5, os atos institucionais número 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Um monstro, meu Jesus amado. Em agosto de 1969, ele sofreu um acidente vascular cerebral e acabou afastado do governo. O vice-presidente Pedro Aleixo foi impedido de tomar posse, desrespeitando a própria Constituição que eles mandaram fazer. Os militares não confiavam no Pedro Aleixo porque ele era civil e tinha sido contra o AI-5. Ok? No lugar do vice, Pedro Aleixo assumiu uma junta militar composta pelos ministros Augusto Rademacher, da Marinha, Aurélio de Lira Tavares, do Exército, e Márcio de Souza e Melo, da Aeronáutica. Veja aí, veja aí. Aliás, pouca gente sabe disso, mas Márcio de Souza e Melo foi oficialmente considerado o presidente da República do Brasil entre 31 de agosto e 30 de outubro, ou seja, até a posse do novo presidente que foi eleito, só tinha ele de candidato, pelo Congresso Nacional, o general Emílio Garrastazu Médici. Pois bem, essa junta militar que eu citei aí e mostrei, assinou os atos institucionais números 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Eita, esses botaram pesado. Além da emenda constitucional número 1, ainda teve essa emenda constitucional número 1, que modificou a Constituição de 67, por isso que muita gente chama ela de Constituição de 69, emenda constitucional número 1, que modificou a Constituição de 67, para introduzir no texto constitucional os dispositivos criados pelo ato institucional número 5, o famigerado AI-5. Eu acho que sim. Seria impossível, seria chato também a gente ficar repetindo aqui o que é que cada ato adicional disse. Estão sendo os principais. Agora, 3 curiosidades devem ser citadas, né? O ato institucional número 6 reduziu o número de ministros do Supremo Tribunal Federal de 16 para 11. O ato institucional número 13
estabeleceu o banimento do país de pessoas consideradas perigosas. Esse ato foi criado depois do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick. E o ato institucional número 14 estabeleceu no Brasil a pena de morte em atos, como é que dizia? Peraí. Pena de morte nos casos de comprovados atos terroristas em guerra externa, revolucionária ou subversiva. O Brasil teve pena de morte para isso aí. E morreu. Depois de tudo que foi explicado aqui, né, é impossível crer que não houve ditadura no Brasil nesse período. Só se não houve ditadura lá pela Terra plana. Porque aqui houve. Né? E há quem pede o retorno de uma coisa como isto aqui que nós vimos, e mostramos e explicamos, quem pede o retorno de uma coisa como esta, ou é amante da tirania, e a tirania é uma doença incurável da alma, né? A pessoa que ama o totalitarismo, o autoritarismo, não tem mais cura. Né? Ou desconhece a história do país. E um povo que desconhece os erros do passado corre o risco de voltar a cometê-los. Abra o olho com esse negócio de retorno da ditadura. Não houve ditadura. É isso aí.